Sabe por quê? Porque a gente fala muito sobre a história de Blumenau, né? Mas muita gente não sabe, mas Blumenau tem uma história de arte muito rica e bonita. Sobre isso que fala o documentário O Arte em Plano, que vai reunir histórias da arte blumenauense desde os anos 60 até os dias atuais. E você vai poder conferir o documentário e uma palestra também sobre arte e patrimônio cultural nessa quinta-feira no auditório do Bloco T na FURB. E quem conta um pouquinho mais pra gente sobre esse documentário está aqui, é a produtora Ana Paula Marcelino. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. E hoje uma data mais do que justa para a gente falar sobre Blumenau, sobre a história, né? Muito se fala sobre a história, Hermann, Blumenau e tudo mais. Só que nesse momento vamos voltar um pouquinho a atenção para a arte. Da onde que surgiu a ideia de fazer um documentário sobre a arte de Blumenau? Então, eu estava realizando algumas pesquisas sobre alguns artistas locais e nisso eu verifiquei que não tem registros desse desenvolvimento mesmo, apesar de ter nomes extremamente fortes, não só para a arte blumenauense como de Santa Catarina, não havia o contexto que contava essa história de como se desenvolveu a arte, falando que no que trata o documentário é arte bidimensional na cidade de Blumenau. Vocês citam mais ou menos quantos artistas nesse documentário? Imagino que sejam inúmeros, né? Tanto aqueles que fizeram a entrevista quanto aqueles por trás, nos bastidores, né? Sim, a gente cita vários artistas, tanto daquele período, quando começa a ser contado na década de 60, quanto atual, e quanto grandes nomes que passaram por Blumenau, na verdade. Blumenau, como foi uma referência, ela fazia parte do cenário artístico nacional. Então vieram grandes exposições para Blumenau. A gente não tem ideia da quantidade, né, da magnitude que isso é. Mas vamos fazer o seguinte, a gente separou um trechinho para assistir, vamos assistir esse trechinho para ter uma noção do que se trata esse documentário. A pequena revolução que a arte pode oferecer é essa, de você sempre estar burlando o que já está estabelecido. Blumenau teve essa capacidade de reunir os artistas de Santa Catarina aqui nesse espaço. Porque o artista não é só quem pinta, quem desenha. Não, o artista é a pessoa que pensa, a pessoa que tem coragem de apresentar algo novo. Se a gente não tivesse a arte, a gente não teria nem alma, né? Porque a arte ela é vinculada à alma da pessoa. Você fala, né? De uma forma poética. Eu acho que a gente seria bem mais pobre, né? Culturalmente, sem a arte. Tá aí, gente, super interessante realmente. A gente, inclusive, vai conferir agora algumas das imagens desse documentário, porque é muito interessante, a gente não tem noção da magnitude que tem isso, né? De realmente... E esses personagens, da onde que vocês tiraram eles? Quem são eles para a nossa cidade? Então, a gente priorizou contextualizar e iniciar com pessoas que viveram aquele período, tipo Rubens Ostren e Hugo Dwyer. Eles montaram também uma galeria, além do Lindolf Beldel Kering, que montaram a primeira galeria de artes do estado. Eles montaram a segunda, que hoje em dia é o MAB, que era a Casa do Artista. Então eles viveram desde os primórdios. O César Otacílio também é um nome muito importante. E o Kiko Nutz, ele entra nesse cenário contemporâneo que a gente encontra hoje, da arte urbana, do grafite, da questão do picho. Então a gente também quis priorizar, dar visibilidade também ao contexto como ele se apresenta hoje. Como ele se apresenta realmente, né? E às vezes a gente vai deixando e as pessoas... Falta um pouquinho de valorizar realmente a nossa cultura, a nossa arte. E eu achei muito interessante que esse documentário vai rodar, inclusive, nas escolas, né? Para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, né? A nossa ideia realmente... Eu sou estudante de licenciatura em artes visuais. Então a ideia era fazer um material que pudesse ir para as escolas. Tanto é que a gente vai distribuir para todas as escolas públicas de Blumenau, em umas 4 cidades da região. E vai fazer, né, as apresentações, não vão priorizar nenhuma escola, mas vai estar aberta ao público para poder conferir. E nessa quinta-feira também na FURB, daí sim o lançamento. Isso, o lançamento vai ser na quinta, na FURB, às 19 horas, seguido da palestra da professora Nádia, que trabalha bem na questão da história da arte catarinense. Então ela vai trabalhar arte, cultura e patrimônio cultural. E essa importância desse bem imaterial, que no caso é a história, né? Fazer esse registro. Com certeza, muito importante. E claro, você participou, né, esteve ali presente nessa produção, com certeza alguma história chamou a sua atenção e adoraria conhecer. Qual que é essa história, assim? Entre tantas, deve ter alguma que tenha chamado a sua atenção. Dentro dos relatórios culturais, algo que me chamou muita atenção foi que em 82 veio 14 obras do Escher. O Escher é um grande artista mundial, holandês, e
Ele era arquiteto, ele trabalhava com gravuras e saber que, nossa, a Escher quase não vem para o Brasil. Saber que esteve em Blumenau as obras, não ele, mas as obras dele, foi extremamente importante. Incrível, realmente é muito importante. Quando a gente fala em arte e cultura, a gente fala de história, a gente relembra o passado e trazer isso, trazer esse conteúdo é realmente muito importante, ainda mais que a gente está falando do aniversário de Blumenau, né? Então, sucesso, espero que alcance muitas pessoas. Foi um trabalho que você já vem fazendo desde novembro do ano passado, já? Isso, em novembro, esse projeto ele foi contemplado, patrocinado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura, participando do primeiro prêmio do Herbert Hollitz. E aí, em novembro, a gente sim iniciou, então a gente está num percurso mesmo agora de poder finalizar e poder apresentar isso, é bem gratificante. Muito legal, a gente está vendo cenas ali, imagens, com certeza é para encantar os nossos olhos, né? E também os nossos ouvidos com histórias incríveis. Sim. Muito obrigada pela tua participação, viu? Obrigada.